Olá, dias de paz, luz e muita sabedoria para todos nós. Vamos hoje para a nossa 40ª aula. Então estamos na aula 40 e continuamos aí no capítulo 8. Vamos fazer uma recapitulação aqui rapidamente, da nossa última aula, onde nós acompanhamos o Sr. Guy Ballard, que voltou ao Monte Shasta, foi lá matar as saudades, né? Reviver é viver, ou melhor, relembrar é viver, né? Acho que é essa frase. Então, o Sr. Guy Ballard voltou para lá no Monte Shasta, fez a caminhada dele, aquela pequena caminhada lá que dura umas 6, 7 horas para chegar no lugar, mas sempre muito feliz, com o coração repleto de satisfação e alegria, porque digamos aqui, né, registremos que são experiências para lá de curiosas. Então, o Sr. Guy Ballard voltando ao Monte Shasta, quem que ele se depara? Com a amiga Pantera. Que felicidade! O gatinho de estimação do Sr. Guy Ballard. Então, ele está ali, encontrou com a Pantera muito feliz, todo carinhoso, mas ele sentiu que a Pantera tinha alguma coisa que não estava muito bem, alguma coisa estava estranha ali. Bom, mas seguiu o curso, né? Ficou ali um tempinho com a Pantera, foram passeando e de repente houve lá um imprevisto, né? Um incidente. Foi quando apareceu o leão da montanha, um animal, né, silvestre, um animal muito feroz. E aí, partindo para cima do Sr. Guy Ballard, tentou atacar o Sr. Guy Ballard, a Pantera o defendeu. E entraram nesse embate e a Pantera venceu, mas não resistiu, né, aos ferimentos e acabou morrendo. Foi um embate mortal mesmo. O mestre apareceu, o Sr. Guy Ballard ali na hora, foi ao encontro dele em socorro, acolheu o Sr. Guy Ballard, deu todo o suporte necessário e aliviou aquela tensão, né, através da sua vibração enquanto mestre, demonstrando ao Sr. Guy Ballard que a Pantera tinha cumprido o papel dela, né, que não era um processo, vamos dizer assim, doloroso, de perda, não, muito pelo contrário, né? Foi uma feliz amizade, uma ligação que veio através da sabedoria do cosmos, né? Através das grandes leis do universo, e tudo está sob o controle, sempre estará como sempre esteve, através dessas grandes leis. Bom, enfim, aí o mestre passou ali orientações para o Sr. Guy Ballard, né? Falou sobre a importância da lei da harmonia e com isso também parabenizou o Sr. Guy Ballard por todo o esforço e determinação que ele teve em tudo que ele viveu até ali, né? E que ele teria com toda certeza outros trabalhos ainda maiores. Então, o Sr. Guy Ballard já ficou sobre aviso. Opa, mestre já está me dizendo aqui que vão vir, né, ou melhor, virão trabalhos maiores, coisas aí que eu vou ter que, né, assumir, quem sabe, né, claro, com o desejo dele, mas o Sr. Guy Ballard estava disposto, estava determinado e foi em frente com o seu aprendizado, com a sua determinação, e a coisa realmente, né, tem sido, né, de acordo com o que a gente vem acompanhando, de um crescimento, um desenvolvimento maravilhoso, que é um exemplo para nós, né? Então hoje a gente vai também seguindo aqui a mesma direção, né, seguindo os passos do Sr. Guy Ballard. Vamos ver qual que é a próxima experiência que ele vai passar, e que, diga-se de passagem, realmente é algo muito interessante e que tem como tudo que nós já vimos, tem vamos dizer assim, um ensinamento muito profundo aqui. Então vamos lá, vamos seguir o Sr. Guy Ballard, porque essa é a regra aqui. Muito bem, então, o Sr. Guy Ballard, passaram-se aí uma semana, né, passou-se uma semana, e o Sr. Guy Ballard ficou de encontrar o mestre, né, lá no Monte Shasta, voltou ao ponto de encontro, foi toda uma orientação recebida ali. O Sr. Guy Ballard, então, no 7º dia saiu, né, de madrugada, como ele já era habitual, né, saiu de madrugada para poder chegar lá no horário. E caminhou somente 6 horas e meia, essa pequena caminhada dele. E sempre, como dissemos, né, sempre feliz, ali disposto e interessado, né, em aprender. Essa vamos dizer assim,
uma chamada, né, um detalhe importante para a gente observar, porque o Sr. Guy Ballard, ele é o exemplo do discípulo, né, ele é o exemplo daquilo que no Oriente se chama de Shela, né, o Shela é o indivíduo que está disposto realmente a alcançar a realização, ele não mede esforços, e o Sr. Guy Ballard está fazendo isso, né. Então, ele foi para lá, sentou e ficou aguardando a chegada do mestre, né, como ele sempre o fez, e ali disciplinarmente, né, naquele momento de repente aparece um senhor, um idoso, não, uma pessoa mais velha ali caminhando, e ele imaginou que aquele senhor fosse um operário, um mineiro ali da região, alguém que estivesse por ali, mas ele logo percebeu que não era possível ser um mineiro porque as roupas dele, né, eram diferentes. E começou ali uma conversação, ele foi um senhor muito gentil, né? Falei, poxa, então acho que ele deve estar fazendo um passeio aqui também, explorando aqui a região, né? Uma região maravilhosa, muito bonita. E logo nisso houve aí uma identificação muito forte. O Sr. Guy Ballard ficou muito feliz ali, né? De estar naquela conversa, e como o Sr. Guy Ballard já está, vamos dizer assim, muito bem sintonizado com a presença, ele sabe que nada acontece por acaso e que ali é um momento que teria que acontecer, e ele simplesmente vive aquele momento, que é o que nós deveríamos realizar, fazer na nossa vida o tempo todo, né? Viver o momento, viver o aqui e agora, mas a gente acaba permitindo que a mente fique presa ao passado, ou que se perca lá no futuro que não existe, e assim vai. Mas o Sr. Guy Ballard estava ali presente, e ficou, né, conversando com esse senhor e tal, e num determinado momento, né, o homem diz para o Sr. Guy Ballard, olha, eu quero lhe contar uma história, gostaria de lhe contar uma história que eu vivi. O Sr. Guy Ballard, puxa, não, claro, vamos lá, por favor, me conte, né? E o Sr. Guy Ballard ficou curioso para ver o que esse senhor iria contar para ele. E nesse momento veio para o Sr. Guy Ballard a sensação de, poxa, será que ele não está com sede, né? Porque andando aqui, eu caminhei tanto também, quem sabe se o Sr. Guy Ballard estivesse naquele momento também sentindo sede, mas veio essa ideia para ele e falou assim, eu vou oferecer um pouco de água para ele. Quando o Sr. Guy Ballard vira para pegar água, na mão do Sr. Guy Ballard aparece uma taça de cristal. O Sr. Guy Ballard, já acostumado, né, com esses eventos assim inusitados, simplesmente olhou e falou, ok, né, veio a taça para facilitar a vida aqui, vou colocar água para esse senhor. Quando acontece isso, esse senhor, vendo o Sr. Guy Ballard com a taça de cristal na mão, ele tem vamos dizer assim, ele tem um choque de euforia ali, uma sensação, e diz, é ele! E o Sr. Guy Ballard não está entendendo nada. Falou assim, o que aconteceu que esse homem ficou tão eufórico, tão, né, desesperado, e falava, é ele! E o Sr. Guy Ballard não estava entendendo, mas o Sr. Guy Ballard olha para a taça, vê que a taça já está até cheia, né, já se encheu com aquele líquido que o mestre Angemen dava para ele. Ele falou, então, peraí, não, vou passar para ele a taça. Ele falou, não, toma esse aqui, toma essa água, toma esse... Né? E o homem, sem pestanejar, foi lá e nem titubeou, tomou todo o líquido, e aquela euforia, e agradecendo o Sr. Guy Ballard não entendendo nada, mas ok, aí o homem conseguiu se acalmar. O Sr. Guy Ballard, não, senta, vamos conversar, me conta a sua história. E aí o homem começa, né, a contar a história dele. E aí ele diz, olha, eu, quando era mais jovem, o meu pai, né, eu tinha lá meus 16 anos de idade, meu pai era um oficial britânico e trabalhava na Índia, nós morávamos na Índia, eu, meu pai e minha mãe. E naquela ocasião, o meu pai, ele tinha um amigo, né, uma pessoa lá próxima dele, que naquela época pediu um empréstimo para o meu pai, para poder viajar para a África para explorar minas de diamantes, que ele tinha o interesse de tentar enriquecer dessa forma. E o meu pai cedeu esse dinheiro para ele, ajudou, bancou, e esse homem foi. Então, muito amigo do pai desse senhor que estava contando a história, e com isso, esse homem foi, mas nunca mais voltou, não apareceu, sumiu. Quando foi lá para os 20 anos de idade do Sr. Guy Ballard,
Perdão, o Sr. Guy Ballard, deste homem, quando este homem tinha 20 anos de idade, aparece um homem, né, uma pessoa que se diz ser um emissário, né, procurando o pai desse senhor, na época, né, esse oficial britânico, dizendo que vinha amando, né, ou seja, por intermédio daquele amigo que havia feito o empréstimo, né, o empréstimo financeiro com o pai desse senhor. E aí, tá bom, né, mas o que o senhor deseja? Aí falou, olha, o amigo que o senhor ajudou, ele encontrou diamantes, encontrou as minas lá e ficou rico. Ele ficou muito rico. Só que ele acabou falecendo e ele deixou como herança aquilo que é a riqueza dele em seu nome. Então eu venho como o emissário dele, né? Venho como aí o representante dele para lhe passar esses bens. E, puxa vida, assim, chega uma herança, né? E quanto será isso? Mas enfim, é uma herança, né? Porque esse homem não tinha parentes, não tinha outras pessoas e deixou isso a cargo do amigo, né? Que emprestou o dinheiro. E na ausência desse amigo, obviamente, isso passaria para esse senhor que está contando a história, que é o filho, né? Naquela ocasião com 20 anos. Então, o homem falou, olha, eu vou cuidar de tudo, tá? Pode deixar que eu cuido de toda a papelada, faço todo o processo de transferência, só precisava ali localizar para poder formalizar isso, né? Então, ok, isso aconteceu, tal. E aí, nesse momento, esse homem, esse representante, ele virou para o filho, ou seja, para esse senhor, e disse assim, meu filho, quando encontrares o homem que te oferecerá uma taça de cristal com um líquido borbulhante, terás encontrado a quem te poderá ajudar a ascensionar teu corpo. Não posso te dizer mais que isto, exceto que o encontrarás em uma grande montanha na América do Norte. Pode que isto te soe vago agora, mas é tudo que posso dizer. Então, vamos montar a cena aqui. Vamos lá. Eu estou com o meu pai, tá? O meu pai que emprestou dinheiro para um amigo dele. O amigo dele foi, encontrou lá diamantes durante X tempo, ficou rico, morreu, né? E deixou essa herança para o meu pai. Bom, sorte do meu pai. E aí vem a pessoa que é o representante, que ficou encarregada disso, né? Vem e conta essa história para o meu pai, e o meu pai fica, obviamente, muito feliz. Ele falou, tá bom, veio o dinheiro, triste pelo amigo, né? Mas tá bom, veio o dinheiro, vamos receber com muita gratidão. Só que este mesmo homem vira para mim e fala assim, olha, nunca me viu na vida. Você um dia vai encontrar um homem com uma taça de cristal lá numa montanha da América do Norte e essa será a sua oportunidade, a sua chance de você ascensionar com o corpo. Provavelmente, né, para não dizer assim, acho que com toda certeza, esse rapaz, né, esse senhor que era um rapaz na época, estou me colocando no lugar dele aqui, não tinha nem ideia do que esse homem estava falando. Falei assim, esse cara deve ser maluco, deve ser doido, porque mais guardados aí o respeito, porque certamente era um senhor também, né? Ele ficou quieto, só ouviu, guardou aquilo e falou, tá bom, ok, o senhor disse, está dito, e seja lá o que isso signifique, né? Então, muito bem, passado um mês, né, o senhor contando, falou, olha, passou um mês, aí o meu pai foi baleado e morreu. O pai desse senhor morreu, falou, puxa vida. E aquela fortuna que vinha para o pai desse senhor, obviamente ficou como herança para ele. É dele agora. Né? Bom, nessa situação toda, o pai morreu e falou, agora não tem mais o que fazer aqui na Índia, né? Era o trabalho do meu pai e então o rapaz, nessa ocasião, né, se torna assim o responsável ali pela situação, principalmente pensando num homem inglês, né, de nacionalidade
da Inglaterra, e estando num país estrangeiro, ele falou, bom, vamos voltar para a nossa terra, vamos voltar para o nosso país, né? Ele e a mãe, só tem eles dois. Só que nesse momento que eles estão se preparando para voltar, bem no dia, o homem, que é o emissário que veio trazer a notícia, ele volta com toda a papelada, aparece com toda a papelada e falou, tá aqui. E aí esse senhor, né, falou, olha, meu pai faleceu. E aí o senhor me vira para ele e fala assim, sim, eu já sei. Pronto, mais um susto. Fala assim, como assim? Ele sabe? Tá sabendo? Mas quem contou? Enfim, o homem, muito misterioso, não esclarece muita coisa, só diz, olha, tá aqui os seus documentos, tá aqui os papéis que vão lhe permitir você retirar esse dinheiro, né, sacar esse dinheiro lá no Banco da Inglaterra. O rapaz, coitado, não entendeu nada, né? Mas tá bom, pegou a papelada, agradeceu, porque a partir de agora ele não tinha mais fonte, né? Não tinha mais renda, sei lá. E esse dinheiro era algo que certamente iria ajudar ele e a mãe. Muito bem. Aí, com isso, esse homem, né, de grande sabedoria, ele ainda recorda para o rapaz na ocasião, né, que esse senhor falou assim, olha, recorda a taça de cristal, busca e encontrarás. Ele ainda alertou de novo, falou assim, não esquece da taça de cristal, vai ao encontro dela que você vai encontrar. Poxa, tá bom, tá gravado, já entendi, mas tudo bem. E aí a vida corre, a vida segue. Eles voltam para a Inglaterra, ele e a mãe, e chegando lá no país, ele vai procurar o banco onde foi depositado, né, esse valor, onde foi feita a transferência do valor daquilo que seria o dinheiro, né, herdado, que no caso teria sido do pai dele. Então, quando ele chega no banco, qual que é a surpresa dele? Quanto que tem de dinheiro lá? 100 mil libras. Bom, traduzindo 100 mil libras para nós hoje, se as minhas pesquisas não estiverem erradas, 100 mil libras dá algo em torno de 700 mil reais, trazendo aqui para o nosso dinheiro local. Então, ou é isso ou mais, eu não sei, mas as pesquisas que eu fiz levaram para isso. 100 mil libras representam, ou seja, convertido dá algo em torno de 700 mil reais. É um bom dinheiro, com toda certeza. Então ele estava muito bem calçado, muito bem amparado ali com essa fortuna, nessa pequena fortuna. Muito bem. E aí, passados 5 anos, a mãe desse rapaz, né, o senhor que está contando a história, faleceu e ele ficou sozinho no mundo. Então, ele tomou a decisão de procurar a tal da taça de cristal. Ele realmente falou, bom, ficou com aquilo gravado e falou, não, eu vou procurar essa taça de cristal. E foi para Nova York. Mudou, pegou metade da fortuna que ele tinha lá, do dinheiro que ele tinha, transferiu para o banco em Nova York e foi para Nova York para procurar na América do Norte, nas montanhas, alguém com uma taça de cristal. Tenta imaginar um negócio desse. Gente, contar uma história dessa e falando, não, mas não é possível, como alguém se determina a isso? Mas tudo aqui é muito fantástico, né? Tudo assim, sabe, fora daquilo que é a nossa realidade, né? Em termos de compreensão. Mas é algo que aconteceu. E esse homem diz, olha, eu passei muitas decepções, tive inúmeras dificuldades, né? Mas nunca perdeu a esperança. Algo dentro dele dizia, olha, continua procurando, continua buscando. E nisso o tempo foi passando, mas ele não se sentia envelhecendo, né, internamente. Ele percebia que o corpo dele estava realmente envelhecendo. Tanto é que aqui, né, considerando aí o tempo que passou, ele devia estar com algo em torno de uns 70 e poucos anos. Acho que mais porque se ele tinha 20 anos, quando o homem disse isso, 5 anos passado da morte da mãe, foi aí que ele começou, então ele tinha de 75 anos para mais, foi quando ele encontrou aí o Sr. Guy Ballard, nesse momento que ele está contando a história. Mas ele disse que ele sempre se sentiu muito jovem. E aí o Sr. Guy Ballard ouviu aquela história, achou fantástico, incrível, né? Já não é mais nenhuma surpresa para o Sr. Guy Ballard encontrar situações
como essas ou semelhantes. E aí falou assim, mas no que eu posso lhe ajudar? Porque o senhor falou de uma taça de cristal, tá? Realmente apareceu a taça de cristal aqui na minha mão. Não foi o Sr. Guy Ballard que projetou aquilo. Ele simplesmente teve a intenção de dar um pouco de água para o homem. E nesse momento a taça apareceu com um líquido que o Mestre Saint-Germain normalmente dá para ele. O Sr. Guy Ballard. Ele, tá bom, ofereceu e aí começou. Né? E o homem falou assim, olha, você saberá o que fazer. Porque há poder aqui. Existe o poder. O fato de você ter projetado, aí ter materializado uma taça de cristal dessa forma, e o homem não sabia da história do Sr. Guy Ballard, mas ele falou, há poder aqui. Então o homem ele estava confiante de que aquilo realmente era o lugar, era o momento, de que aquilo que estava acontecendo era aquilo que havia sido dito para ele lá atrás, a sensação dele de busca. Então ele falou, não estou enganado, tenho certeza disso. Pergunte a Deus. Olha só, pergunte a Deus. Então, falando para o Sr. Guy Ballard, vai e pergunte a Deus. Pergunta para Deus o que você tem que fazer. E o Sr. Guy Ballard, nesse momento, ele sente a presença dele. Ele sente ali, sabe, algo se movimentando dentro dele, a presença eu sou, né, essa presença divina se movimentando. E aí o Sr. Guy Ballard, nesse momento, ele faz um sinal, que o Sr. Guy Ballard não explica que sinal é esse, que o Mestre Saint-Germain ensinou para ele, mas ele faz um sinal e invoca a Deus pedindo luz, erguendo a mão. Então, ele erga a mão e começa a pedir luz ali para Deus. E aí vem a prece, vamos dizer assim, a oração, o pedido do Sr. Guy Ballard nesse momento. O Sr. Guy Ballard diz assim, Magno Deus no homem e no universo, buscamos tua luz. Buscamos tua sabedoria, buscamos teu poder. Faça-se tua vontade neste meu irmão e a favor dele, o qual me procurou e encontrou para fazer por ele o que eu não sei. Olha a prece do Sr. Guy Ballard. Olha, eu não sei o que fazer, eu estou aqui como instrumento. O Senhor, ou seja, a consciência divina sabe o que fazer. E esse homem está me procurando. Tu sim sabes. Manifesta a tua vontade, Deus, através de minha mente e corpo, e permite que aquilo que tenha que ser feito por este irmão, teu filho, seja feito. E essa foi a prece, foi a oração do Sr. Guy Ballard. Nesse momento, uma outra taça de cristal aparece com uma luz líquida muito forte, muito vivente. E aí o Sr. Guy Ballard entrega para o homem essa taça e diz, bebe sem temor. Tua busca chegou ao final. É o que vem através das palavras do Sr. Guy Ballard para o homem na hora, entregando a taça. Aí, nesse momento, o homem, mais do que depressa, toma ali, num gole praticamente, né, sem titubear, mais uma vez, tomou. E aí o Sr. Guy Ballard tem o impulso de segurar nas mãos desse homem. E quando ele segura nas mãos desse homem, segura ali com firmeza nas mãos do homem, a aparência de velhice desse homem começa a desaparecer, começa a se transformar, ou seja, ele começa a rejuvenescer de uma forma mágica. E tudo está acontecendo ali, no meio da montanha, o Sr. Guy Ballard e esse homem. Eis agora que és para sempre livre. São as palavras que começam a surgir do Sr. Guy Ballard. De toda a limitação terrena. É a presença de Deus falando através do Sr. Guy Ballard. Acende agora a grande hoste de luz que espera por ti. É uma determinação, é um decreto aqui que o Sr. Guy Ballard está fazendo. Nesse momento, o corpo desse homem começou a se elevar. Ele começou a se desprender da terra. Começou, como alguns termos que são usados, né, principalmente no espiritismo, começou a levitar, né, a volitar, melhor dizendo, volitar, né, mas é uma espécie de levitação. Começou a se desprender. E a roupa que o homem estava usando se transformou numa veste branca, reluzente, um branco muito puro, que reluzia. Então essa é a descrição que o Sr. Guy Ballard faz. E continuou subindo, até que o Sr. Guy Ballard realmente soltou as mãos, né, desse homem, porque ele continuou subindo. E esse homem disse para o Sr. Guy Ballard, nesse momento,
Você será recompensado. Só você poderia fazer isso. E você vai saber um dia. Eu voltarei, esse homem disse. Com alegria, ele desapareceu num caminho de luz. Simplesmente foi envolvido pela luz e desapareceu. Aqui, nesse momento, o Sr. Guy Ballard entra num êxtase espiritual, num clamor de gratidão, cai de joelhos e agradece pela oportunidade que ele teve de viver essa experiência, de ver um homem simplesmente ascendendo na luz. Ou seja, esse homem, que agora nós vamos falar aqui o nome dele, David Lloyd. Inclusive existe um livro que foi descarregado, né? Ou seja, esse irmão, que é o David Lloyd, ele voltou realmente depois e através do Sr. Guy Ballard ele fez toda uma dispensação de ensinamentos, contando que, assim, aquilo que ele sentiu, aquilo que foi a visão dele a partir do que aconteceu aqui com o Sr. Guy Ballard. É algo fabuloso, é algo fantástico. Espero que a gente consiga chegar então nesse livro também, porque é um livro assim muito empolgante, é um livro que traz, sabe, todo entusiasmo. David Lloyd foi, mestre David Lloyd, né? Foi um homem que buscou com afinco, acreditou o tempo todo que algo existia. Ele não sabia o quê, e ainda mais com aquela mensagem, busca alguém com a taça de cristal, numa montanha na América do Norte. Quantas montanhas existem na América do Norte? Em que lugar? Em que parte? Mas enfim, ele não desistiu. 50 anos de busca. 50 anos de busca. Então, foi uma perseverança além do que a gente consiga imaginar. E o Sr. Guy Ballard ficou emocionadíssimo. O Sr. Guy Ballard ficou realmente ali, sabe, com o coração repleto de gratidão a Deus, ao Mestre Saint-Germain, enfim, a sabedoria do universo. E nesse momento o Mestre aparece. Nesse momento o Mestre Saint-Germain aparece, abraça o Sr. Guy Ballard e diz para ele: meu amado irmão, estou muito satisfeito. Nobre e fiel foi tua assistência ao grande ser divino em ti. Olha só, o Sr. Guy Ballard respondeu àquilo que era a direção da divindade dentro dele. Ele foi preciso. Belamente recebeste teu magno Deus em ação. Não atrapalhou em nada a divindade dele. Olha só, ele controlou a mente e as emoções dele o tempo todo. Felicito-te de todo o coração. Sempre serás sustentado em nosso abraço. Ainda que externamente nem sempre estejas consciente disso. Então, o mestre vai estar sempre presente ali. E ele continua: tens-te convertido em um digno mensageiro da grande fraternidade branca, que é a fraternidade que abriga todos os mestres de luz, mestres e mestras, né? Ou seja, todos os seres de luz que estão aqui na Terra e que nos auxiliam silenciosamente, como é o caso do Mestre Jesus, como é o caso do Mestre Buda, como é o caso de Confúcio, Lao Tse, enfim, El Moria, Kutumi e tantos outros que a gente nem conhece nem imagina. Então, ele diz assim, olha: tens te convertido em um digno mensageiro da grande fraternidade branca e da hóstia ascensionada, dos mestres libertos. Mantém-te muito perto de teu magno eu divino. Dessa maneira, sempre estarás preparado para servir onde e quando quer que necessite. Meu amor te envolve até que nos encontremos novamente. Te manterei informado. E aí, nesse momento, o Sr. Guy Ballard, tendo vivido uma experiência como essa, né, eles ali com uma sensação provavelmente de uma elevação que acho que nem dá para explicar, ele volta para o alojamento repleto de graça, né, dando louvores a Deus por tudo aquilo que ele viveu, por essa experiência grandiosa, maravilhosa. Né? Então, cabe aqui nós colocarmos um pequeno adendo, que isso que aconteceu com o Sr. Guy Ballard, ou seja, auxiliando aí David Lloyd, né, mestre David Lloyd, que se tornou um mestre ascensionado, foi liberto a partir desse momento,
foi exatamente a mesma situação, ou seja, no sentido de ascensão, que o Mestre Jesus realizou publicamente, que é o que a gente dá menos atenção na Bíblia, né? Então, a visão que a igreja traz, né, a igreja convencional, tradicional, é da morte, da crucificação de Jesus. E essa não é a parte fundamental. Isso é muito importante, com toda certeza. Mas essa não é a finalização do ministério de Jesus. A finalização do ministério de Jesus é exatamente no momento da ascensão dele, quando ele sobe aos céus na frente de todo mundo, que ele se transforma em luz, que ele simplesmente é arrebatado por essa luz. Foi o que aconteceu com David Lloyd aqui. Ele teve esse merecimento e o Sr. Guy Ballard foi um instrumento para ajudar, através da presença divina dele, que a presença divina do David Lloyd conseguisse alcançar essa liberação. Então é algo assim fabuloso. Todos nós que estamos neste planeta estamos aqui exatamente para alcançar esse processo, para alcançar essa realização de nos tornarmos luz, porque nós somos luz, nós viemos dessa origem luminosa, lumínica, né? Então, as tradições primordiais, as grandes religiões, elas falam exatamente nessa questão da luz. Nós somos essa luz. E nós viemos para cá com o propósito de desenvolvermos as virtudes de Deus, que aí tudo isso que o Sr. Guy Ballard está aprendendo, está treinando, está aplicando, para chegar no momento em que a gente realmente ascenda, que a gente se liberte do empuxo da Terra e tenha domínio sobre toda a energia, ou seja, sobre toda a substância luz do universo. E isso é a iluminação, isso é a sabedoria, aquilo que o Buda demonstrou também através dos seus grandes ensinamentos. Por isso que há muita sabedoria por trás de tudo isso que nós estamos aqui apresentando, esses estudos que a gente está acompanhando por meio do Sr. Guy Ballard, que foi um instrumento, como ele mesmo dizia, simplesmente foi um canal para que o Mestre Saint Germain pudesse trazer essas elucidações, essas grandes informações, nesses ensinamentos preciosos e maravilhosos, que sempre existiram, que sempre estiveram aí, só que de uma maneira mais restrita, mais oculta, não tão aberta. Porque, como já falamos, se a gente for para as escolas tradicionais, primordiais, como é a maçonaria, a Ordem Rosa Cruz, a teosofia e outras, nós também vamos encontrar exatamente isso, com outras palavras, de uma maneira muito mais velada até, onde você não tem um acesso tão rápido, tão fácil, você tem que demonstrar ali um certo comprometimento. Os mestres, eles vieram, se organizaram, se uniram justamente para trazer esses ensinamentos dessa maneira tão simples, direta e objetiva, trazendo aí grandes experiências, né? E que a gente olha e cabe a cada um analisar. Será que isso realmente é verdade? Será que isso realmente faz sentido? Então, o que nós estamos fazendo nesse planeta? O que nós estamos fazendo nesta vida? Quem somos nós? E essas perguntas é aquilo que surge num determinado momento da nossa existência. Então, quem sabe seja agora a gente responder esses questionamentos e alcançar aí essa grande realização. Os exemplos estão aí. Essas experiências que estão sendo apresentadas são justamente para nos mostrar quem somos nós e qual o caminho que nós estamos seguindo, qual é o nosso propósito aqui nesse planeta. Mas, como sempre dissemos, cabe a cada um de nós fazer as devidas avaliações, as reflexões, porque somente dentro de nós vamos encontrar as respostas. Certo? Muito bem, então, gratidão pela oportunidade mais uma vez, bons estudos, feliz reflexão e até a próxima aula no encalço do Sr. Guy Ballard, sempre. Gratidão pela presença, pela oportunidade. Bênçãos.